Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos com mais uma aula de Física para o vestibular e o nosso tema de hoje é eletrização e força eletrostática. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter alguns conceitos para entender como funciona a eletrização. O primeiro é o sistema isolado, no qual a soma algébrica das cargas positivas e negativas permanece sempre constante. Por exemplo, depois de um contato. Então, somando dá 3 menos 1, 2. E supondo um contato, essas cargas a soma algébrica permanece constante, ou seja, agora 2. Continua a mesma coisa. E a distribuição nos corpos. No caso de materiais isolantes, as cargas permanecem no local onde foi feita a eletrização e nos condutores elas se distribuem pelo corpo. Entendendo que quando o corpo ele tem todas as dimensões iguais, por exemplo, numa esfera, eles se distribuem uniformemente. Já em condutores que não são regulares, as cargas tendem a se acumular nas pontas. Agora, em primeiro lugar, eletrização por atrito. Nela, o atrito provoca a perda ou ganho de elétrons por um corpo. Então, como funciona? Por exemplo, temos um tubo de vidro e um pano de seda. Quando esfregamos o pano de seda, aparecem cargas positivas no tubo de vidro e cargas negativas na seda. Mas como saber quem perde e quem ganha elétrons? A questão é que a seda ela rouba os elétrons da superfície do vidro. E isso a gente pode entender pela série triboelétrica, que explica quem tem a maior tendência a perder e a ganhar elétrons, mas não precisa decorar, ela tem que ser dada essa série. Agora, a eletrização por contato. Como que funciona? O contato entre um corpo carregado e um corpo neutro faz com que cargas migrem e se equilibrem entre os corpos. Então, por exemplo, dois corpos iguais, um com 4 coulombs e o outro com 0. O que vai acontecer quando houver um contato vai ser que as cargas vão se equilibrar entre os corpos. Como esses corpos são idênticos, os dois vão ficar com a mesma carga. E quando elas se separam, as cargas se mantêm como no contato. Ou seja, inicialmente tinha 4 mais 0, 4 coulombs. No final, 2 mais 2, 4 coulombs. Como é um sistema isolado, isso funciona e metade foi para cada uma porque é um corpo... são corpos idênticos. Eletrização por indução. Como que funciona? Quando dois corpos, um carregado e outro neutro, estão em presença um do outro, as cargas do corpo carregado induzem uma movimentação de cargas e uma consequente polarização do corpo neutro. Como assim? Bom, a gente tem um corpo carregado positivamente, que como devo perceber, e um outro corpo neutro. No primeiro a gente tem 6 coulombs de carga positiva, considerando cada simbolinho de mais como uma carga positiva, um coulomb de carga positiva, e no outro a gente tem 0, 3 cargas negativas, 3 cargas positivas. Só que como tem esse corpo eletrizado com cargas positivas, ele vai atrair os elétrons para o lado dele e repelir as cargas positivas para o outro lado. Dessa forma, quando a gente conectar na Terra, sendo a Terra um depósito de cargas negativas, essas cargas vão neutralizar a carga positiva que ficou para o lado da Terra. E quando a gente corta o Terra, agora esse corpo está carregado, o primeiro com 6 coulombs, continuou com a mesma carga, e o segundo, na verdade ficou com menos 3, esqueci o sinal de menos, mas recebendo essas cargas negativas da Terra, ele ficou agora com 3 coulombs de carga negativa. E a força eletrostática? Bom, a força eletrostática é um conceito bastante simples, e como já sabemos que cargas de sinais opostos se atraem, de sinais iguais se repelem, devemos agora somente descobrir a intensidade dessa atração ou repulsão. E como a gente vai fazer isso? Bom, tendo um corpo positivo e um corpo negativo, a gente sabe que vai existir uma força mútua de atração. E essa força é calculada por essa forma, que a força eletrostática é igual a uma constante multiplicado pelo módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga dividido pela distância entre elas ao quadrado. Bom, essa fórmula foi deduzida através de experimentos e tudo mais, não tem necessidade de a gente fazer experimentos desse tipo.
é mais para decorar a fórmula e entender como ela funciona. Por exemplo, no vácuo, esse valor, essa constante vale 9 vezes 10 a menos nona, vezes 10 a nona unidades do SI, e supondo 3 metros de distância entre essas duas cargas que a gente tem de exemplo, e que a primeira tem 6 coulombs positivos e a segunda menos 4 coulombs de carga negativa, substituindo na fórmula a gente chega aqui, a força entre elas é 2,4 vezes 10 a décima newtons, ou seja, é uma questão mais de aplicação de fórmula, e nesse caso aqui a gente pode compreender que na verdade essas cargas são muito grandes, e que nos exercícios aparecem cargas bem menores, por exemplo, microcoulombs, milicoulombs e coisas desse tipo. Então é isso, obrigado por assistirem, bons estudos e não esqueçam de conferir as outras aulas sobre física para vestibular, que é a aula de estática de corrente e tensão elétrica. Não se esqueçam de se inscrever no canal e darem um curtir no vídeo.